Vamos receber agora aqui ao vivo nos nossos estudos, através, claro, da ligação, né? Uma chamada de vídeo, o Silvio Ricardo, ele que é diretor das associações de moradores de bairro lá da cidade de Cataguases. Ô Silvio, boa tarde, prazer recebê-lo aqui no jornal. Boa tarde, eu quem agradeço a oportunidade, viu, de participar de tão importante veículo de comunicação. Bom, Silvio, vamos abordar aqui, entre outros assuntos, esses fatos, né, que você nos passou aqui, nos repassou. Um deles foi um estudo que vocês elaboraram e chegaram à conclusão, através desses estudos, que os salários e subsídios recebidos aí pelos vereadores, que são 15 aí em Cataguases, aqui em Ubá são 11, essa conclusão desses estudos que vocês tiveram aí, que esses salários deveriam ou devem ser diminuídos. É mais ou menos esse o assunto, ô Silvio? Veja, é exatamente isso que você está abordando, mas a UANC, que é a União das Associações de Moradores de Bairro aqui de Cataguases, uma entidade que foi fundada desde 1993 e que tem 30 associações de moradores filiadas à entidade, vem observando um agravamento das questões de políticas públicas, né? A gente faz esses estudos ao longo dos anos e no ano de 2019 a gente percebeu, baseado no IBGE, em dados oficiais, sabe? Que a média salarial da nossa cidade hoje é de 2,1 salários mínimos, né? Hoje, assim, com dados oficiais do IBGE, salvo engano, de 2018, me perdoe o equívoco. Então, e o salário e o subsídio do vereador, porque vereança não é profissão, não é dedicação de tempo integral na nossa região. Veja bem, a gente tem em Cataguases 75 mil habitantes. E a nossa prefeitura tem um orçamento de 170 milhões de reais. E o vereador aqui recebe 8 mil reais de subsídios. O Ubá tem 115 mil habitantes, 320 milhões de orçamento, e salvo engano, eu não sei os números precisos, mas aproximadamente 5.400. Na verdade, Silvio, perdão te interromper, na verdade Sim. O número hoje, bruto, né, é R$ 7.425, o bruto, hoje. O bruto, Aí vai para uns 5, quase 6 mil. Então, assim, mas veja a distorção do orçamento de Ubá comparativo ao orçamento de Cataguases. O de Cataguases é quase a metade do orçamento de vocês, né? Sem contar que a gente fez, assim, esse estudo que nós elaboramos, a gente leva em consideração o IDEB, o IDH e várias outras questões. Um outro fato que é muito pertinente é que aqui em Cataguases nós temos 40 cargos de livre nomeação na Câmara. Só assessores são 15. E, evidentemente, sem concurso, sem o crivo do concurso público. O Ubá sequer, e é um excelente exemplo, sequer tem assessoria, né? Me corrija se eu estiver equivocado. Não tem assessoria. E aqui a gente tem 40 cargos de nomeação. É de fundamental importância a gente salientar que isso é tudo dentro da mais absoluta legalidade. O que a gente questiona é o princípio constitucional da legalidade. Nem tudo que é legal é moral. E a gente vive um momento de pandemia, os prefeitos que assumiram as prefeituras assumiram com inúmeros problemas. Saúde, naturalmente, sem pandemia já é um saco sem fundo para dinheiro, desculpa a palavra, até chula, mas é um saco sem fundo para recursos, e a gente entende a necessidade dessa mobilização. A gente já conseguiu o apoio da OAB, de algumas lojas maçônicas, do CODEC, do CDL, e alguns sindicatos, a ONG Pacto Ambiental, que atua aqui. Então, assim, é um movimento que tem sido bastante crescente. E a gente não tem nenhuma ligação, como é que eu posso dizer, político-partidária, política eleitoral, porque, assim, a gente vive um clima, eu não sei aí o Ubá se é assim, eu tenho poucos contatos aí, mas a gente vive um problema de muito revanchismo na política, muito revanchismo e passionalidade, e isso prejudica os prefeitos, né? E a cidade, o povo, de um modo geral. Ô Silvio, é o seguinte, eu vou complementar aqui as suas informações pelo seguinte, Ubá, né, que é um município de mais de 100 mil habitantes, tem para aproximadamente 115 mil habitantes, mais ou menos, segundo a Constituição, o artigo 29, em municípios de 100.001 habitantes até 300 mil habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderia a 50% do subsídio dos deputados estaduais. Ou seja,
O salário hoje desses deputados, ele gira em torno de R$ 25 mil, R$ 25.322. O que implica que hoje um vereador aqui na cidade de Ubá, ele estaria seguindo esse princípio, seguindo esse artigo da Constituição, estaria recebendo hoje, cada vereador em Ubá, R$ 12.661. Por que não recebem hoje, Silvio? Vou te explicar por quê. Por que hoje são 7 mil? Graças ao empenho do Gerson Pinheiro, que é diretor aqui da TV UAI, do Leonardo Toledo e também da Lúcia Helena, que fizeram um empenho, fizeram todo um trabalho, coletaram assinaturas, enfim. E por isso, hoje a Câmara Municipal consegue devolver mais de 3 milhões de reais e não consegue esse aumento, né? Não consegue ajustar para esses 12 mil, que seria o constitucional. E repito as suas palavras, não seria legal, não seria moral, na verdade, né? Seria legal, mas não moral, principalmente nas condições que nós vivemos hoje em dia. Então seria 12 mil reais, só não é por conta dessa campanha que foi feita, né? Foi em março, vou até registrar aqui, foi em março de 2016, esse movimento foi criado pelo Gersinho e também pelo Leonardo para diminuir o salário dos vereadores, prefeito e vice na época, pois estavam cogitando justamente aumentar os salários tão somente por este movimento que colheu mais de 4 mil assinaturas. Aí esse aumento não chegou a ser feito devido à pressão popular naquela ocasião. Foi graças a esse movimento que hoje devolvem 3 milhões de reais ao Executivo todo ano. Mas eu quero, antes de continuar o assunto, também parabenizar a vocês aí pela associação atuante que vocês têm. Gostaria que aqui o Ubá também, as associações fossem tão atuantes quanto eu vejo que vocês estão sendo aí na cidade de Cataguases. Parabéns pelo trabalho de vocês. Agora, dando continuidade, como é que está a situação dessa questão hoje aí em Cataguases, ô Silvio? O que vocês conseguiram até o momento? Então, ressaltando isso que você também falou da legalidade e da moralidade, né? E a gente entende que o legislador é um dos agentes políticos mais importantes para o cenário da cidade, né? A gente não quer, de forma alguma, tirar a autoridade do vereador e precisa que ele seja instrumentalizado, que ele tenha um aparato para trabalhar. Mas quando você vê que a média salarial é 2,1 salário mínimo e a vereança aqui é 4 vezes esse valor, então tem uma distância. E veja bem, só para complementar, eu não vou me alongar muito nesse tema. O que ocorre? A gente percebe que existem algumas resistências, e é isso que você muito bem colocou, a questão da mobilização popular. Veja o exemplo que você deu do Gerson. A gente precisa mobilizar o povo, porque eu vejo aqui alguns vereadores com alguns discursos de que isso tinha que vir de cima para baixo, né? Tinha que vir lá do Executivo Federal, do Legislativo Federal, e papapá. Como você muito bem traçou e você muito bem explanou a questão do deputado estadual. Agora, porque cometeram um erro lá atrás. A gente tem aqui, por exemplo, para ilustrar, o CODEC, que tem uma visão no sentido de que o duodécimo, que é um percentual que a prefeitura passa para as câmaras, tem um segmento que nos apoia, que inclusive acha que tem que tirar no duodécimo e passar para o executivo. Porque a gente tem que entender, de forma muito clara, que esse recurso é público, é nosso, né? Esse recurso tem que ser revestido em prol da população. E nós recebemos alguns projetos, inclusive que tramita, projeto elaborado pelo senador Rebuff, de outro estado, mas é senador da República, projetos elaborados pelo senador Cajuru, e a gente, assim, tem alguns deputados, sabe, que a gente está nos municiando de informações e de projetos para compor, junto com a AB aqui, junto com algumas instituições, para construir junto um projeto baseado no que vocês fizeram aí. O exemplo de vocês é muito parecido com aquele prefeito lá de Colatina. Ele não só reduziu Serginho Meneghelli, ele não só reduziu, veja bem, como congelou até 2024. Agora, eu vejo candidatos se elegerem com esse discurso, mas é bonito só lá em Colatina. Por que não pode servir para Cataguases e por que não pode servir para Ubá? Né? Eu acho que a gente tem que passar por isso. Para a gente mudar, ou mudou a sociedade, ou a rua da gente, a gente muda primeiro a gente, primeiro a casa da gente, né? É verdade. Agora, ô Silvio, para a gente fechar esse assunto aí dos vereadores e partir para outro assunto, que é a Copasa, a SAI, enfim, eu gostaria de saber de você qual que é
qual o objetivo de vocês, em termos percentuais ou em termos de valores? Qual seria os números em que vocês gostariam que fosse ajustado esses valores dos subsídios aos vereadores? Então, como é uma construção coletiva de alguns segmentos, a gente, assim, democraticamente ouve a todos, a gente entende que teria que ser em torno de 50%. Mas já tem algumas contrapropostas que falam no percentual de reduzir em torno de 25%. E veja, o interessante é que a gente vem construindo essa pauta já tem alguns anos, e não, porque a gente tinha uma concepção, e isso é profundamente interessante, que você tem que mudar, entrar numa legislatura 180 dias antes do final de uma legislatura para vigorar na outra. Mas existe uma ferramenta legal, através de estudo a gente apurou isso, que isso pode ser executado durante a legislatura em vigor, em vigência. Então, assim, a nossa proposta é essa. A economia sai por baixo, o que você falou no caso de Cataguases, os valores são muito parecidos com o de Ubá, 3 milhões de reais. A gente vive um cenário que deve ser a mesma realidade do Ubá. A partir de março, se o Bolsonaro, se o nosso presidente não tivesse feito essa questão da cobertura dos leitos, nós estávamos aqui desde outubro, sem receber um único centavo, o município custeando os leitos de UTI Covid. Então, assim, é um cenário, tem pessoas que falam que isso é um discurso populista. Eu não vejo desse modo, mas a gente respeita democraticamente o contraditório. O que precisa é tirar, veja bem, Cataguases tem 50 mil eleitores, nós tivemos 323 candidatos a vereador. Por quê? Porque o cenário é muito bom, o atrativo, o canto da sereia é o tilintar das moedas. Então fica muito bonito você ter 300 candidatos a vereadores. Você pulveriza os votos e os bons não entram, sabe? O Juiz de Fora tem 500 mil eleitores, isso é democrático, isso é legal, mas eu não estou, assim, a legalidade é uma questão que a gente tem que ter como norte. Mas e a moralidade? Onde fica? Uma cidade de 50 mil eleitores, que teve mais de quase 40% de abstenções de voto nulo, ter 320 candidatos a vereador. E assim, só para ilustrar, teve aqui em Cataguases pessoas que foram candidatas que elas mesmas não votaram nelas, e votaram em outra pessoa. Veja, são absurdos, inconcebíveis. Você vê na rede social, eu sou candidato a vereador, eu tenho um número, eu voto em você. Isso não existe, moço. Aqui também aconteceu algo semelhante, né? Alguns candidatos não tiveram nenhum voto, outros apenas um, enfim. A gente sabe do que passa por baixo aí dos panos dessas eleições a respeito dessa situação. Inclusive aí agora, com as suas informações, eu vejo que teve mais candidatos do que o Ubá. 300 e tantos candidatos é bastante coisa, né, para a cidade de 50 mil eleitores. Mas, ô Silvio, vamos falar do assunto agora, da Copasa, enfim, porque aí em Cataguases foi implantado o sistema que é semelhante ao que foi apresentado aqui em Ubá pela Copasa, pelos diretores da Copasa, nas últimas semanas, né, que é o investimento em tratamento de esgoto e também para que possa fazer a coleta e tratamento do esgoto em Cataguases. Já está funcionando? Já está dando resultado? Como é que está sendo? Como é que está em Cataguases esse sistema, Silvio? Eu vou ser muito objetivo e sem ser agressivo. Sem tentar não ser agressivo. O que ocorre com a Copasa aqui, o contrato foi celebrado em 2011, baseado na Lei de Saneamento Básico, salvo engano, a Lei 11.405. A única coisa que a Copasa faz aqui é cobrar 40% do tratamento do esgoto. Agora, considerando que ela dividiu a cidade em 2 lotes, ela entende que um desses lotes já está sofrendo tratamento de coleta, o transbordo, né, a coleta e o tratamento do esgoto através de um AET. E o que a Copasa faz aqui é isso, nos cobra 40% desde 2011, eu não tive acesso ao contrato de Ubá, até já tentei, mas ainda não consegui. Então, assim, o que a Copasa tem promovido a Cataguases é uma sucessão de problemas. Todos os dias, quem ouve rádio aqui sabe dos muitos problemas que a Copasa nos traz. E como o contrato... Aqui elegeu o prefeito com um discurso populista de rasgar o contrato da Copasa, como se isso não fosse uma peça jurídica, como se o cara fosse respeitar a lei. E teve processo na justiça aqui que o procurador da prefeitura entrou na justiça e provocou a justiça, mas esqueceu de acostar no processo, olha o absurdo, esqueceu de acostar no processo o contrato da Copasa. Como que o juiz, como que o judiciário
vai analisar essa questão. Então, jogo para a plateia. E a Copasa, nos últimos 10 anos, eu posso te afirmar, é o maior problema de Cataguases. As ruas todas esburacadas, a gente tem um problema aí que é muito peculiar, que é a questão do tombamento, via e fã. Então, assim, a Copasa hoje, o serviço, de um modo geral, da Copasa, até o tratamento de água, que era referência, está profundamente decadente. Em virtude disso, que a Copasa começou a cobrar 100%, o valor que você paga de água, ela vai te cobrar 100% de esgoto. É o que preconiza o contrato daqui. E ela alega atualmente que trata uma parte da cidade. E aí a gente foi verificar, porque, veja só, nesses 11 anos de celebração desse contrato, o cronograma físico, financeiro da obra não foi respeitado. Então, assim, tem inúmeras irregularidades. Mas a prefeitura, os gestores, ao longo dos anos, não cumpriram os processos e os ritos administrativos. Então, virou uma bagunça. Em 11 anos, para você ter ideia, a Copasa veio aqui a SAI só foi provocada uma única vez, em 2016. A última Câmara Municipal, na última legislatura, através de alguns competentes vereadores e com a aprovação dos demais, produziu um aceite. Levou isso para Belo Horizonte, enfim, fez a tramitação como deveria ser. E, lamentavelmente, a situação é a mesma. Então, aí, diante desse cenário, a gente procurou o deputado Cleitinho Azevedo, porque o irmão dele é prefeito em Divinópolis, ele tem um caso muito parecido com a situação de Cataguases. Não produziram provas contra a Copasa, não notificaram, não fizeram o rito administrativo, sabe? E aí o deputado Cleitinho, dia 11, aqui numa reunião, num local aqui da cidade, acionou a SAI às 11 horas da noite, às 20 horas, através do diretor da SAI, Antônio Claré, e nós estamos aguardando a visita da SAI para constatar se, de fato, onde a Copasa quer cobrar 100%, destacando que a gente já paga 40% pelo transporte, pelo transbordo do esgoto sem tratamento. E agora ela passou a cobrar, já tem há 2 meses, já tem uma boa parcela da população aqui que paga 100% sobre o valor do que se é consumido de água, sabe? Ô Silvio, agora me tira uma dúvida aqui, porque aqui o projeto me parece que é bem semelhante ao daí, inclusive em questão de valores, nessa cobrança de 100% aí sobre o valor. A proposta inicial seria essa. Me tira apenas uma dúvida aqui. Esse projeto já está concluído, as obras já foram concluídas, o serviço já está sendo prestado em toda a cidade, porque aqui, quando apresentaram um projeto, algumas pessoas questionaram. Olha, algumas cidades que eu conheço, a Copasa estava fazendo em parte da cidade, a coleta e tratamento do esgoto estava sendo feita apenas numa parte da cidade, mas a cobrança estava sendo para toda a população. Aí, como está sendo feito? Já terminaram as obras e essa cobrança é somente em parte da cidade onde está pronto ou é em toda a cidade? Não. Os 40% do transbordo, do transporte, da coleta já está sendo cobrado. É cobrado desde a assinatura do contrato. A partir de um período, por isso que ele tem que analisar o contrato especificamente, eu não sei como é que é de vocês. A partir de um certo período de assinatura do contrato, a Copasa já pode cobrar na fatura 40% daquilo que você consome de água. E aqui dividiu-se a cidade em 2 lotes, e um lote dessa cidade já está cobrando 100%. Só que já existe aqui as elevatórias, né, são as estações elevatórias de esgoto, e a gente já verificou, e isso não é denuncismo, que nós fizemos uma comissão técnica, a gente buscou engenheiro, a ONU buscou engenheiro, sanitarista, pessoas que têm gabarito técnico para fazer esse levantamento. Veja o absurdo, a gente constatou isso assim, vai ser produzido um relatório concomitantemente com o da SAI. Tem elevatória, e olha o absurdo, que veja o absurdo, sequer tem instalação elétrica. Se você não tem instalação elétrica, quem vai gerar os motores? O próprio esgoto? Então, assim, são questões absurdas, no mínimo absurdas, e a Copasa está cobrando 100% desse povo. Daí a necessidade da SAI fazer uma vistoria em loco aqui. Essa é a preocupação justamente aqui. Você citou aí que o contrato de UBA ainda não foi divulgado, realmente também não temos acesso aqui,
Mas o que é feito aí, o que foi feito aí dessa cobrança de 40%, também vem sendo feita aqui desde o início do contrato. Desde que esse contrato foi assinado, nós pagamos aqui também esses 40% pela coleta, né? Mas ainda estamos aguardando o início das obras, segundo o projeto apresentado. Essas obras já foram iniciadas e o prazo para o término dessas obras seria de 36 meses, ou seja, 3 anos. O medo da população vai começar as obras, já vai começar a cobrar? Ou enfim, ou não? Porque não temos ainda cópias do contrato, não temos ainda a divulgação do que é o contrato. Por isso, nós estamos ainda aguardando para fazer essa análise. A obra vai ser feita e, provavelmente, pelo que nós sabemos, ninguém é bobo, pelo que nós sabemos, provavelmente vai ser no mesmo molde daí. Isso não tenha dúvida nenhuma. Não só de Cataguases, mas de algumas outras cidades também. Ô Silvio, eu agradeço a sua presença aqui. Eu gostaria de deixar à sua disposição agora para que você quisesse abordar alguma coisa que a gente não abordou, quisesse fazer alguma colocação. Não, tranquilo. A gente espera, apesar de não ter o contrato daí, mas até onde eu sei, pelo pouco que eu estudei sobre a questão da Copasa, o contrato é de adesão, é um contrato padrão para o estado inteiro. A gente viu a questão, por exemplo, de Nova Serrana. Nova Serrana é um município que está com muito problema com a Copasa e rescindiu o contrato. A Copasa autuou Nova Serrana com uma multa de 121 milhões de reais. E veja a gravidade da questão. O orçamento do município é 250 milhões. Então, a gente vê a metade, praticamente. A gente vê na mídia, na rede social, que é uma excelente ferramenta, mas tem pessoas que usam de forma equivocada, como quase tudo na vida, algumas discussões que passam, já conseguiu reverter. Não, só existe uma cidade, das 600 que as Copasa têm contrato, que é Pará de Minas, que resolveu a questão. A imensa maioria dos municípios, e eu espero que vocês não passem por isso honestamente, tem esse problema com a Copasa. Agora, cabe aos vereadores, porque isso tem que ter aprovação do legislativo, né? Mas eu te agradeço o espaço, muito obrigado, desculpa se eu porventura os importunei, viu? Sem problema nenhum, Silvio, estaremos à disposição sempre que vocês precisarem aí, né, estar divulgando alguma coisa, estar levando à população da região algum outro fato que seja de relevância. Agradeço e parabenizo mais uma vez pelo trabalho de vocês aí. Muito obrigado. Conversei com o Silvio, o Silvio Ricardo, ele que é diretor, né, das associações de moradores dos bairros lá em Cataguases. Gostaria muito que as associações aqui de Ubá fossem também bem inteiradas e atuantes, como é a de Cataguases, como nós pudemos observar.